Olá, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. E desde já, votos de continuação de um feliz ano novo, um ano que seja abençoado, repleto das bênçãos de Deus, cheio de alegria, cheio de bondade e cheio de paz. Queremos levar até si mais um programa em que hoje iremos falar da revista Família Cristã. Iremos ter connosco a jornalista Cláudia Sebastião, que nos vem apresentar os temas de capa e de destaque e outros artigos publicados na edição de janeiro da revista Família Cristã. Mas queremos também apresentar-lhe outras novidades que, no âmbito da editoria católica, especialmente da Paus Editora, temos para lhe apresentar novidades e outras sugestões também, a partir da Paulos Livraria, em Fátima, neste lugar e ambiente tão belo e ao mesmo tempo agradável, onde encontra uma bela equipa de colaboradores que, com a simpatia e, sobretudo, bons conselhos têm para lhe dar, encontra aqui um ambiente acolhedor. Estamos mesmo por trás da Basílica Nossa Senhora de Rosário de Fátima, na rua São Vicente de Paulo, onde nos pode visitar e encontrar todas estas sugestões que lhe apresentamos no nosso programa e muitas mais novidades. O convite é que fique connosco. Já conhece certamente a revista Família Cristã, pois todos os meses lhe apresentamos o tema de capa, os destaques e vários artigos que certamente lhe agradam. Estamos no início de um novo ano, portanto uma boa leitura durante o ano inteiro é fundamental na sua família e na sua casa. Connosco hoje temos Cláudia Sebastião, jornalista da revista Família Cristã, para nos falar da edição de janeiro. Olá Cláudia, bem-vinda mais uma vez. Olá, é um prazer estar aqui. O tema de capa é um tema muito sugestivo e uma jovem na capa, portanto fala-nos do ano novo, não é? O ano jovem que estamos a iniciar. Academia Ubuntu a formar jovens líderes. Que academia é esta e que líderes é que forma? Sim, é um projeto muito interessante, português. Portanto, o que é que quer dizer Ubuntu? Ubuntu é uma visão do mundo, pode dizer-se assim, inspirada em Nelson Mandela e Desmond Tutu, que usaram esta... Ubuntu quer dizer eu sou porque tu és, e baseia-se na ideia de que cada pessoa é mais pessoa e torna-se mais pessoa na relação com os outros. E, portanto, este conceito foi usado, esta visão foi usada por Nelson Mandela e Desmond Tutu no pós-apartheid como forma de reconciliação do povo na África do Sul, quando toda a gente esperava que os negros se vingassem e fizessem aquilo que a minoria branca lhes tinha feito, eles conseguiram fazer a transição para a democracia de uma forma muito pacífica, ao contrário do que lá está, toda a gente esperava, usando esta visão. O que é que aconteceu em Portugal? Há vários projetos inspirados nesta visão, no mundo inteiro. Em Portugal, uma equipa do Instituto Padre António Vieira, com o Rui Marques à frente, o que é que fizeram? Pegaram nesta visão e criaram um projeto de educação não formal para jovens de contextos desfavorecidos. Inicialmente foi para, já tem 4 edições, esta última edição acabou em novembro, para jovens de contextos desfavorecidos ou filhos de imigrantes, ou estas últimas edições já incluíram também jovens que queiram trabalhar em contextos desfavorecidos ou com pessoas de bairros sociais. E, portanto, a ideia é pegarem jovens que tenham potencial de liderança para que eles peguem nestes conceitos de relacionamento com os outros, de paz, de perdão, de reconciliação, de valorização pessoal, porque eles aprendem coisas nesta academia. E, portanto, eles fizeram durante 10 meses um percurso com várias formações de autoconhecimento, de valorização também de competências, para pegar neles e torná-los líderes que possam transformar o meio em que vivem e onde vão trabalhar. Podem participar jovens até aos 35 anos, lá está, de meios desfavorecidos ou que queiram trabalhar nesses meios. Eles podem candidatar-se, mas têm de apresentar também uma carta de alguma associação ou organização social que reconheça neles essas competências, essas capacidades, esse potencial de liderança. Podem não sê-lo ainda. E costuma ter muitos participantes? Costuma, à volta de 60. O que é engraçado também neste projeto, falámos com jovens que participaram, 2 desta última edição, e uma que tinha participado na primeira edição, que é a Eugénia Quaresma, que está na obra para as migrações, é responsável neste momento, e é engraçado verificar que eles dizem todos que mudou a maneira como veem o mundo e como veem os outros.
havia um dos entrevistados, o Flávio, dizia que passou a ver todas as pessoas como um tesouro e que isso influenciou muito a maneira como ele próprio vê os seus filhos, que os vê como pessoas agora e não só como um filho. Portanto, eles são 60. Outra coisa engraçada desta academia é que ela está a expandir-se para o mundo. Portanto, inicialmente para países de língua portuguesa e em 2018 também na Colômbia. É um país também a precisar de reconciliação e de paz, Verdade, não é? depois de todo este processo. E para alguns países da Europa. Muito bem. 2 destaques que temos também para este mês na Família Cristã. Um tem a ver com a Unicef, não é? Que há mais de 70 anos que anda a salvar milhões de crianças. Continua atual a missão desta instituição e com quem é que se falou? Sim, continua muito atual. As crianças... falou... Se calhar, para dizer primeiro com quem é que se falou, falou-se com o Nuno Crisóstomo. Ele é português e está, desde 2001, a trabalhar na Unicef. Ele primeiro começou... é curiosa a história dele, porque ele... portanto, no dia dos atentados, ele estava em Nova Iorque a preparar-se para ir a uma entrevista de trabalho na Goldman Sachs, nas Torres Gêmeas. E quando estava a preparar-se, o primeiro avião embate na torre e ele não foi para lá, não é? Percebeu que alguma coisa se passava e não foi para lá. Esse atentado terrorista, esse incidente, acabou por mudar a vida dele, porque ele já não foi para a Goldman Sachs, nem sequer foi à entrevista, foi trabalhar para a Unicef. Começou a trabalhar no centro de emergências. Durante estes anos todos foi responsável, portanto, ele tinha ao cargo dele o gabinete que coordenava a resposta às emergências. Tudo o que fosse acidentes, catástrofes naturais, guerras, tudo onde houvesse, todos os sítios onde houvesse crianças em perigo, a equipa dele atuava. Portanto, ele diz que trabalhava 24 horas por dia, com 193 países e territórios sob a alçada dele. Desde agosto, que está na República Democrática do Congo. Portanto, é um português que trabalha na Unicef e que tem uma visão muito abrangente do mundo da Unicef. E daí foi é uma mais-valia desta reportagem, porque, sim, ele diz que os problemas... A Unicef continua a ser muito válida, continua, lá está, a trabalhar em 193 países, com o apoio de muitas organizações. Ele, na República Democrática do Congo, ele diz que, por exemplo, um dos parceiros muito importantes é a Caritas, que é uma das maiores do mundo. Não tinha essa noção. E, de facto, ele diz que onde há crianças em perigo, a Unicef atua, com parcerias, claro, e ele diz que o desafio maior neste momento são as pandemias e também a própria demografia, porque há muito mais crianças hoje em dia do que havia quando a Unicef foi criada. E com tantos problemas associados a isso. Exatamente. Outro destaque tem a ver com outro tema que tem marcado a atualidade, que é a questão de Jerusalém, não é? Depois das palavras e da decisão de Donald Trump, Jerusalém, como diz mesmo no destaque, é capital da discórdia. É um artigo de Rolando Santos. É do Rolando Santos, sim. É um artigo do Rolando. E ele tenta perceber e explicar, parece-nos um bocadinho difícil, não é? Mas explicar porque é que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, porquê e para quê esta declaração de que Jerusalém é a capital de Israel. Okay. Portanto, ele vai tentar um bocadinho perceber as raízes, também explica um bocadinho porque é que Jerusalém é tão importante para as várias religiões e tenta perceber o que é que pode acontecer com esta declaração de Donald Trump. E o comentário? De quem é o comentário este mês? Sim, o comentário é do economista João César das Neves e ele faz um comentário sobre o orçamento. O título dele é Orçamento Contraditório, porque ele acha que há aqui contradições neste orçamento que, por um lado, é expansivo, mas, por outro lado, não é. Então, os nossos leitores têm mesmo que ler exatamente esta opinião, este comentário de João César das Neves. E o diálogo com o padre, Monsenhor Vítor Feitor Pinto, fala-nos da unção no batismo com o óleo do crisma. Isto porque, quando se fala da unção com o óleo do crisma no batismo, parece contraditório, parece não é? Que já ficou crismado. Porque depois vai ao crisma se já foi ungido. E, portanto, ele explica um bocadinho isso, explica os vários passos do batismo e também o que é que faz a unção com o óleo do crisma no batismo. Muito bem. Antes mesmo da celebração do sacramento do crisma. Sim, depois temos uma entrevista a uma cosmologista norte-americana. Sim, ela é inglesa, mas trabalha nos Estados Unidos e faz investigação. Ela é Marisa Marques, ela esteve cá em Portugal para a Conferência Nacional do Apostolado dos Leigos, portanto, o Encontro Nacional dos Leigos, e é muito interessante porque ela é uma jovem investigadora científica, estuda energia negra no universo, portanto, assim, uma coisa... Um tema mesmo muito específico.
E depois, ao ler a entrevista e ao perceber o percurso dela de vida, percebe-se que ela tem as suas dúvidas de fé, que ela fez um percurso de discernimento vocacional pessoal, para saber se seguia a vida contemplativa, se a vida consagrada, o que é que fazia da vida dela. Portanto, é uma entrevista muito interessante e perceber como é que ela concilia a sua fé com a ciência. Uma coisa que muitas vezes nos parece que é contra... Ela diz que não. E o que é que faz da Terra um lugar tão especial? Porquê é que nós somos especiais? Porque ela estuda estrelas, universo, não é? O que é que faz desta Terra um pontinho azul, pálido, não é? Como se costuma dizer. O que é que faz da Terra um sítio tão especial? Temos alguma coisa de especial? Porquê? E ela explica muito isso à luz da fé. É muito, muito interessante. Muito bem. É muito interessante. E que novidades é que a família cristã apresenta, não só neste mês, mas para este ano 2018? Desde logo, começando pela capa e pelo layout que está diferente. Portanto, temos uma imagem diferente, a capa está diferente. E depois temos também novas rubricas. Temos uma secção, se é que se pode dizer assim, que se chama Cartas Trocadas. E este ano vamos ter... Cada mês há duas pessoas que vão trocar cartas, vão dialogar através de cartas. De uma forma pública. De uma forma pública, portanto, cartas abertas discutindo assuntos de pastoral. Essas duas pessoas são o padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada, portanto conhecido, cronista, e depois a outra pessoa é a Cátia Tuna. Ela estudou Teologia na Universidade Católica Portuguesa e está a fazer a sua tese de doutoramento na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Pronto. São duas pessoas assim com visões diferentes. E os temas serão dados pela redação ou são temas livres? Não, a ideia é, começou ela, portanto começou a Cátia Tuna. Ela nesta primeira carta vai se focar no conceito de doutrina católica e da sua função, fala um bocadinho da doutrina do matrimónio e eles vão trocando cartas mais ou menos livremente. Vão lançando temas e agora a seguir vamos ver depois, portanto, lendo, aconselho a que leiam a carta curioso para ir da ler. Cátia na Família Cristã de janeiro e depois na de fevereiro o Padre Gonçalo responderá ao que disse a Cátia. Bem. Que outra novidade? Esta é uma das novas rubricas. Depois temos uma que se chama Pelo Planeta, tendo em conta a Laudato Si e todas as alterações climáticas que nós sentimos na pele já em Portugal e no mundo, achámos que seria interessante ter uma rubrica dedicada às coisas que nós podemos fazer no concreto da nossa vida para ajudar o meio ambiente e para nos ajudarmos a nós próprios, claro. E, portanto, essa rubrica é feita em parceria com a Associação Ecologista Zero e em janeiro vamos falar sobre a poupança de água, o que é que podemos fazer para poupar água. Muito bem. Outra rubrica nova e que toca no início desta nossa conversa tem a ver com os temas da juventude, porque vamos ter uma rubrica especial sobre a Igreja Jovens, testemunhos de jovens, portanto cada mês teremos um jovem para dar o seu testemunho de como é que vive a fé, de como é que vive a sua relação com a Igreja, isto a propósito do Sino dos Bispos sobre os jovens. E portanto esse é um dos... E a rubrica chama-se Eu Jovem Acho. Exatamente. E deste mês eu acho fundamental que a Igreja aprenda a falar mais para os jovens. Sim, é uma jovem de 29 anos, está a fazer investigação no cancro da mama, faz parte da comunidade de Santo Egídio e também fala um bocadinho sobre o percurso dela e sobre o que é que ela acha da Igreja. A nossa ideia ao ter esta rubrica é também dar voz aos jovens, portanto, saber o que é que os jovens pensam, o que é que pensam sobre o mundo, sobre a Igreja. E, neste caso também, ter também o testemunho pessoal de um jovem sobre a sua relação, o seu crescimento na fé. Jovens para falar aos jovens sobre os temas do mundo e da sociedade. Exatamente. E depois de vida cristã também é uma novidade. Vida cristã. Nós este ano resolvemos também porque virar-nos mais para os jovens e para as coisas que os jovens procuram e temos também então a vida cristã que é pegando em tweets de um livro que a Paulus Editora publicou, que se chama Tweetando com Deus, que são respostas e perguntas e respostas muito curtas, a partir daí pegarem dar mais alguma informação, acrescentar algumas informações. Nesta de janeiro, vamos tocar um bocadinho na entrevista da Marisa Marques e, portanto, a pergunta é: o Big Bang não invalida a fé em Deus? Ora, cá está uma questão muito pertinente e muito atual. É muito interessante.
Muito bem. Partindo disso, depois fomos para alguns nomes de personalidades ligadas à Igreja que tenham relação também com a ciência. A família cristã tem muito mais temas para falar, mas eu gostava ainda que nos explicasses um pouco a reportagem que tem a ver com os 800 anos dos franciscanos na Terra Santa. Uhum. Nessa reportagem percebe-se o que é que fazem os franciscanos na Terra Santa há tanto tempo, quais são os monumentos que estão, de que eles são responsáveis, não é, na custódia, e também fala-se um bocadinho de quem... Porque eles são uma comunidade de várias nacionalidades, como é que eles vivem num território com muitas nacionalidades, eles próprios dentro da comunidade deles, mas também depois com várias religiões. E está um artigo muito interessante porque é algo que as pessoas às vezes não percebem o que é isto da custódia, mas os monumentos estão entregues a quem é que cuida deles. É interessante para perceber também o trabalho que eles fazem lá. Muito interessante. E a par disto temos sempre o site da Família Cristã atualizado. Sim, vamos tendo o site atualizado. Quem quiser também se pode inscrever na nossa newsletter, que vamos enviando mensalmente com informações. E outras informações que não são publicadas na Família Cristã, na revista editada em papel. Sim. Cláudia, muito obrigado pela tua presença mais uma vez no nosso programa. Assim tenho a certeza que ficou com muita curiosidade para ler a Família Cristã de Janeiro, nesta edição que acabámos de apresentar. Eu fiquei cheio de curiosidade e aconselho mesmo a assinar a revista. Comodamente poderá recebê-la na sua casa ou encontrá-la em alguma das livrarias Paulos. Quanto a si, desejo-lhe que possa continuar ainda com o nosso programa, pois temos mais novidades para lhe apresentar. Tenho várias sugestões editoriais para lhe apresentar. Começo com 2 livrinhos pequeninos, mas do Papa Francisco. São conselhos. Conselhos que nos quer dar para ajudar a viver melhor. Então o primeiro livrinho chama-se 10 Conselhos para a Felicidade, segundo o Papa Francisco. São vários pensamentos que o Papa Francisco, ao longo das suas homilias, ou mesmo reflexões ou alocuções que vai fazendo, e que nos deixam como que um itinerário para a felicidade. Eu vou apenas partilhar consigo 3 destes conselhos e depois os outros deixo para poder ler e oferecer através deste primeiro livrinho. Primeiro conselho, viver e deixar viver. Eis o primeiro passo para a felicidade, diz o Papa Francisco. Segundo conselho, por exemplo, dar-se aos outros para não deixar o coração a dormir. O primeiro movimento, diz o Papa Francisco, é para a interioridade. Terceiro conselho, mover-se com humildade e benevolência entre as pessoas e as situações. O Papa usa o termo remansadamente de um clássico da literatura argentina, que é de um romance que utiliza esta expressão. Mas, para além destes 3 conselhos, há mais 7 conselhos que, estou certo, vai querer descobrir. Outro livrinho de conselhos, este é para os jovens. 10 conselhos para os jovens, segundo o Papa Francisco. Porquê este livrinho agora? Porque neste ano, 2018, vai haver o Sínodo dos Bispos sobre os jovens, sobre o discernimento vocacional e sobre a juventude. Então a Paulus Editora quis contribuir para nos prepararmos para este grande evento eclesial através de um pequeno livrinho com 10 conselhos para os jovens. O primeiro, diz o Papa Francisco, não tenhas medo de amar, mas preserva a tua integridade. O segundo, diz coragem, aspira a grandes metas. E o terceiro, vai ser testemunha do Evangelho. Há mais 7 que tenho a certeza que vai querer descobrir nestes pequenos livrinhos 10 conselhos para a felicidade, segundo o Papa Francisco, e 10 conselhos para os jovens, segundo o Papa Francisco. Outra proposta editorial da Paulus Editora que quero apresentar é Ano B, Evangelho lido na tradição cristã, de Pablo Cervera Barranco. Pablo Cervera Barranco é um sacerdote espanhol, mas que estudou em Roma, fez o doutoramento em Teologia na Universidade Gregoriana e também uma formação em Vida Religiosa pela Universidade Lateranense, também em Roma. É diretor da revista Magnificat e tem colaborado com uma série de escritos e artigos em algumas revistas de Espanha. E o que fez o padre Paulo Cervera neste volume? Ele fez uma seleção de alguns textos, uma antologia de textos dos padres da Igreja que ajudam a compreender, a entender e a aprofundar os textos bíblicos de cada domingo ao longo do ano litúrgico. Como este ano estamos no ano B,
Então, a Paulus Editora apresenta esta obra a partir do ano litúrgico, do ciclo litúrgico que estamos a viver, com esta antologia de textos que comenta as liturgias de cada domingo ao longo de todo o ano B. Obviamente, nos próximos anos, a Paulus Editora irá depois apresentar o ano C e, posteriormente, o ano A. A beleza deste livro está precisamente na beleza dos textos dos padres da Igreja, que são os pensadores e os pregadores da Igreja nos primeiros séculos, que têm um verdadeiro tesouro nas suas pregações. E tesouro esse que muitas das vezes não é muito conhecido e outras das vezes acaba por ser aplicar a vivência cristã de uma forma concreta para aquele tempo, mas podemos dizer que servem também para o nosso tempo. Então o padre Pablo Cervera começou a organizar estes textos e durante 10 anos ele fez a seleção destes textos dos padres da Igreja para poder aplicá-los à liturgia da palavra dos anos A, B e C. E depois desses 10 anos, diz ele, de um trabalho silencioso, então eis que estes textos falam por si só. E por isso não é apenas um livro pensado e destinado para os sacerdotes ou para os religiosos que querem preparar as suas homilias ou aprofundar a palavra de Deus de cada domingo do tempo litúrgico, mas é um livro pensado para todos, para os leigos e para todos quantos querem aprofundar a palavra de Deus, querem viver a palavra de Deus a partir do ciclo litúrgico que a liturgia nos apresenta na Eucaristia. Então fica aqui uma bela proposta que nos pode acompanhar ao longo de todo este ano e que nos ajuda a ler, aprofundar, meditar, refletir nos textos de domingo que a liturgia na Eucaristia nos propõe. Outra proposta editorial chama-se Paz e Futuro da Humanidade, também da Paulus Editora, e que se trata das atas do seminário que aconteceu em Lisboa e foi organizado pela Capelania-Mor dos Serviços de Assistência Religiosa das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública no ano passado, a propósito do centenário das aparições de Fátima. Porque as aparições aconteceram num tempo de guerra, então a paz foi também a mensagem que Nossa Senhora trouxe. E por isso o Bispo das Forças Armadas pensou organizar, através da Capelania-Mor, este seminário sobre a paz, que teve várias intervenções de peso da nossa sociedade portuguesa, desde políticos, embaixadores, até mesmo professores catedráticos, membros da Igreja, da hierarquia da Igreja e alguns leigos. Cito apenas alguns nomes que são conhecidos e que, por isso, ajudam-nos a compreender a abrangência e a diversidade de reflexões sobre a paz que estão presentes neste livro. Começo por uma participação do nosso Presidente da República, o professor Marcial Rebelo de Sousa, mas também do General Rovisco Duarte, de Dom Manuel Linda, de Dom Rino Passigato, Núncio Apostólico, de Dom António Marto, Bispo de Leiria Fátima, mas também de dois ministros, a professora Constança Urbano de Sousa e o professor Azeredo Lopes, e tantas outras intervenções numa mesa redonda que todos tiveram o tema em comum, a paz, mas abordado de diferentes perspectivas. Ora de uma perspectiva política, ora de uma perspectiva religiosa, ora de uma perspectiva social e civil, ora mesmo de uma perspectiva militar. Então está aqui um grande contributo sobre um valor ético como aquele que é a paz, que é um bem começado, mas nunca acabado na nossa sociedade. Estou certo que não vai querer deixar de ler esta obra, sobretudo este bem que no mundo presente e no mundo atual está tão ameaçado. E a paz começa por nós, pelas nossas atitudes, pela nossa vida no cotidiano. Estas são as sugestões que eu quis trazer até si neste nosso programa. Espero que alguma delas, ou mesmo todas, lhe possam agradar e possam ser uma boa sugestão que queira fazer também a algum dos seus amigos, familiares ou conhecidos. Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, foi um gosto ter estado na sua companhia. Desejo que lhe tenha agradado também todas as propostas editoriais que lhe trouxemos neste programa. Prometemos voltar para a semana com mais novidades e para a semana vamos ter a apresentação, vamos contar-lhe e fazer-lhe ver como foi a apresentação do livro Paz e Futuro da Humanidade. Tivemos uma belíssima apresentação que foi feita em Lisboa, na Marinha, no Terreiro do Paço, na Sala da Balança, que contou com a apresentação
representação do ministro Azeredo Lopes, mas também com inúmeros militares e outras personalidades públicas. Não vai querer perder na próxima semana, certamente, este evento que queremos levar até si. Mas até lá desejo que nos possa visitar em alguma das nossas livrarias, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola, e visite-nos ainda no nosso site paulos.pt. E por que não, acompanhe-nos também nas redes sociais, no Facebook ou no YouTube, onde a Paulos Editora vai postando e vai colocando as mais variadas iniciativas, eventos e novidades que vamos ter. Tenho a certeza que nos vai querer acompanhar, pois os amigos são assim, gostam de se ver, participar e acompanhar. Desejo uma boa semana para todos vós e desejo boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.